porção semanal Bechalach, Êxodo, Shemot, capítulo 13, versículo 17. Versículo fala Pasuk, o capítulo é Perek. Então você vai ver lá algumas vezes. Perek 13, Pasuk 17. Então declara assim: e foi ao enviar o faraó ao povo, não o guiou o Eterno pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque disse o Eterno, que não se arrependa o povo ao ver guerra e volte ao Egito. E fez rodear Deus o povo pelo caminho do deserto, ao Mar Vermelho e Amsuf, e armados subiram os filhos de Israel da terra do Egito. Tomou Moisés os ossos de Yosef, José, com ele, porque este tinha feito jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis subir meus ossos daqui convosco. Tá? Bom, esse relato que vai seguindo, o que ele pode mencionar para os nossos dias atuais, para a tua vida em particular? A primeira coisa, a promessa que Deus fez para você, aqui simbolizada na promessa que José fez os irmãos dele, Yosef, José, fez com que os irmãos prometessem a ele que na saída do Egito, porque ele sabia de forma profética, um dia vai sair daqui. Lembrando que para aquela época dele, o Egito era muito bom para todo o povo hebreu, tá? Mas ele sabia que o povo não tinha lugar naquela terra. Aquela terra era do Egito, não era deles, porque Deus havia profetizado uma terra lá atrás para Abraão, tá certo? Então ele olhando e entendendo o tempo, tá? Então ele olha, e olha, demorou bastante tempo, hein? Ele olha e diz assim: um dia vocês vão sair daqui. Então essa é a promessa de Deus que vai se cumprir. Então você aprende o quê? Aquilo que Deus promete, Ele cumpre, tá? Deus prometeu, Deus cumpre. Aí ele faz com que todos eles ali, ao se lembrar disso, não me deixem aqui, ok? O que o Egito fez? Colocaram os restos mortais de José, quando ele morreu, colocaram dentro de um caixão vou chamar de alumínio, ferro, tá? E jogaram no Rio Nilo. Por que no Rio Nilo? O Rio Nilo é a bênção do Egito, tá? Quando falta água, lá dá alguma seca no Nilo, o país todo sofre. E como teve aquela bênção, quando Jacó, ao descobrir que o filho estava vivo, vem com o povo, e quando ele chega ali, ele abençoa o rio, para que o rio nunca mais tivesse aquela deficiência. E os egípcios, portanto, olhando para isso, eles declaram o quê? Vamos colocar esse homem aqui no meio do Nilo, porque ele é uma bênção, e ele vai ficar abençoando o nosso rio. A ideia é essa. Eu acho que qualquer povo, qualquer pessoa iria pensar em algo parecido. Mas o tempo passou e chegou agora este tempo que nós estamos lendo, tá? O total de dias, anos que eles ficaram no Egito desde a chegada foram 210 anos. O total desde a promessa de Deus, 430 anos. É muito tempo. É só para você lembrar. O que é que nós temos de lembrança da história do Brasil? Muito pouco. Claro que não dá para comparar Brasil com o povo hebreu, porque ali eles estão cultivando a sua história. Mas olha, ao pé da letra, se o Brasil é descoberto em 1500, nós estamos em 2024. São apenas 524 anos.
Aqui são passados 210 anos. Para fazer conta redonda, é metade do descobrimento do Brasil. Mas mesmo assim, são muitos anos. São muitos anos, entendeu? Mas o que tinha acontecido aqui? Deus permitiu que uma filha de Asher ficasse viva, Será. Ela ficou viva desde esse tempo de José até esse período da saída. E naquele, vou usar o termo desespero para sair, aquela correria para sair, Moisés, ele não se ocupou em pedir ouro para os egípcios, porque isso também era um mandamento de Deus. Na saída você vai pedir ao teu vizinho ouro, prata, você vai pedir de tudo. Ele não pôde pegar ouro, prata, porque ele foi procurar onde estava o caixão de José, tá? E por isso Será ficou viva, para poder falar, olha, eles colocaram o caixão de José dentro de um caixão de ferro pesado e jogaram no rio Nilo. Então Moisés chega lá e ele então fala assim, José, venha logo, porque o nosso tempo chegou. Você não vai fazer com que a gente espere ainda mais. O tempo é agora. Venha. E aí diz que o caixão subiu, boiou, aí ele pegou o caixão de José e eles saíram. Então aqui cumprimento de que José, um bom homem, o tzadik, o justo, pediu para que se lembrassem dele, foi lembrado. Deus prometeu para José, também cumpriu. E Deus prometeu retirar o povo do Egito, também cumpriu, tá? O Egito, ele o nome é Mitzrayim, e é chamado, a tradução é um lugar estreito, tá? Sempre que a gente passa dificuldades no nosso dia a dia, a gente usa o termo popular o quê? Estou num beco sem saída, né? Estou apertado. Então toda essa situação ruim que a gente vive, a gente, na nossa cultura aqui, usa palavras que dá muito bem para a gente remeter ao Mitzrayim, que é o estreitamento. O nosso corpo físico, ele também traz um tipo de Mitzrayim, que é a garganta e é aqui na pelve, que são dois lugares, energeticamente falando, que a energia ela tem dificuldade para passar, é um estreitamento. Por isso, muitas dores nas pernas, na coxa, a famosa dor ciática aí, que o pessoal fala que trava a coluna, essas coisas todas, é a falta dessa energia, é esse estreitamento. Tem um exercício que se faz para poder essa energia passar com maior volume, tá? Já estou falando, portanto, no sentido de anatomia energética do corpo, estes dois estreitamentos. Além de que quem estuda essa parte diz que esse tipo de energia, conforme é na pessoa, esse estreitamento também vai causar, vai modelar o corpo dela. Exemplo clássico é aquelas pessoas que são da cintura para cima, elas são igual nos desenhos, né? Eles são grandes, e aí da cintura para baixo é fininho, né? Você vê que os desenhos assim, o senhor incrível, grandão em cima, fininho embaixo. Mas tem um personagem famoso aí que é assim também, né? Personagem não, uma pessoa, o Faustão. O Faustão, você vê que ele é grande em cima e pequeno embaixo. Mas se você reparar em muitas pessoas, muitas que acabam engordando, você vai ver que elas engordam na parte de cima, mas da coxa para baixo fica pequeno. Isso é um dos modelos aí de estreitamento de energia, tá? Quem vai explicar essas coisas aí é a psicologia bioenergética, ela fala muito desses negócios. Também vem lá do Wilhelm Reich, tá? Não estou dizendo nada aqui que a Torá fala isso, não é isso.
estou dizendo que há esses dois estreitamentos, tá? E esse estreitamento, quando você faz com que a energia passe em menor grau, vai causar problemas musculares, que vai causar também problemas emocionais, tá? Aonde vai dar origem a determinados tipos de neuroses, porque essa energia ela acaba ficando retida na musculatura do corpo. O normal é você receber a energia de Deus que está aqui no ar, ela é captada, concentra aqui para o coração e do coração é distribuído para as extremidades do corpo. Nessa distribuição que ocorre esses estreitamentos e esses problemas. Aí é aquela questão inconsciente, consciente. Mas para a gente pegar essa base aqui da própria psicologia e pensar aqui como povo, esse inconsciente é toda uma história que Deus criou para o homem. Porque desde quando não existia nada, quando é dito assim, que Deus criou o mundo do nada, então tinha só o quê? Apenas a existência de Deus, conhecida como a Ein Sof, o infinito, a luz infinita. Tá? Nesse momento, quando Deus pensa nesse povo, pensa na criação de um povo para ele, que é o Israel, então aqui você já vê Israel numa existência que a gente chama de inconsciente. O inconsciente conhece a nossa história, Israel conhece a história. E tomar parte na consciência é você pegar a estrutura do inconsciente e receber como consciente, trazer aquilo para o hoje, para aquilo ser vivido, reconhecido. Ou seja, as promessas que Deus fez, que estamos chamando aqui, que nasceu lá no inconsciente, ele vai passando com essa ação do tempo e agora alcança esse povo. As promessas alcançaram, tá bom? Portanto, daqui para frente, nós vamos pensar que nos momentos de dificuldade, você vai pensar assim, estou passando por um estreitamento, o que eu vou fazer? Vou confiar em Deus. Nesse pedaço da história aqui tem um texto muito bonito, que você vai encontrar o relato dele no livro A História dos Hebreus, do Flávio Joséfo. Ali ele vai fazer uma narrativa, porque quando Deus pede para o povo fazer aquele caminho, contornar, era justamente para que o tempo também, Deus ia lá, ia convocar o coração do faraó, para que viesse nele arrependimento, e ele iria sair em busca desse povo. Chegou nesse momento que o povo está entre montanhas e o mar na frente deles, e o Egito, o exército vindo. Então eles ficam desesperados. Pelo comentário de Torá que você pode ver nessas páginas, na nota de rodapé, você vai ver que por que esse povo ficou desesperado? Porque eles passaram muito tempo, é diferente daqueles anos de liberdade da época de José, que José governava. Era diferente, com o tempo foi mudando o governo, foi mudando o jeito, e esse povo começou a ser muito maltratado, tá? E eles, portanto, eles foram criados, gerados num ambiente hostil, eles foram gerados em cativeiro, eles foram gerados com uma mente de escravo. E Deus agora quer libertar este povo, não só do Egito, mas a mentalidade de escravo. Olha, quando você conversa com pessoas, pode ser gente até da sua família, você vai perceber pessoas, vamos usar o exemplo mais fácil, aquelas pessoas pessimistas, tudo para ela vai dar errado, tudo. Ninguém gosta de ficar perto de pessoa assim, né? Porque ela não te ajuda em nada, para ela nada vai dar certo, sempre, né? É difícil. Por outro lado, você vê aquele que no meio da dificuldade, ele não enxerga a dificuldade, ele está focando numa solução, vai dar certo, tá?
Então, quer dizer, a pessoa determina aonde ela está se conectando, se ligando. Então, você vai ver que as pessoas, de uma forma geral, ela tem uma consciência de escravo. Qual é a consciência de escravo? O que existe nesse mundo que nós vivemos? Aqui é uma consciência de escravo. Se você conseguiu olhar para Deus e descobrir Deus da forma que você conhece hoje, você vai perceber o quanto que deste inconsciente divino foi trazido para a tua consciência desta realidade. E aí percebe que o quanto as pessoas aqui nessa terra, elas estão distantes de um conhecimento de Deus. Distante por quê? Porque aqui nós estamos como escravos. Escravo de quem? Principalmente do nosso corpo físico. Nós temos uma alma que está, entre aspas, aprisionada dentro de um corpo, tá? O corpo é escravo aqui. Ele está ligado com essas coisas. O corpo físico, ele é usado para esconder a alma. Entendeu? Porque antes da queda, Adão, a alma dele não era escondida, o corpo dele era de luz, o corpo dele mostrava a alma também. Era um trabalho conjunto. Agora não, esse corpo de pele, ele vai omitir, ele vai ocultar, ele vai impedir que alguém veja a alma do outro. Com muita dificuldade, olha, você vê que geralmente as pessoas não veem as auras, o corpo espiritual dos outros, mas com treinamento tem como você perceber esta energia. A alma é uma energia, entendeu? Esta energia que possui cores, tá? Já falei disso aqui dias atrás. E então é possível você bater o olho e perceber no que a pessoa está conectada, ligada, qual energia que ela está ligada. Entendeu? Porque aparece cores, aparece verde musgo, aparece vermelho. O vermelho está muito ligado com as pessoas que estão com falta de perdão, que elas estão com raiva, irritada, tá? Aquele verde que é que nem um limbo, ele mostra também, igual quando fala limbo, você vê que não são coisas boas, tá? Então é possível você enxergar o que mais? Enxergar anjos, demônios, enxergar coisas. Então o que acontece? Os animais, eles não estão nessa prisão, porque os animais escutam e os animais veem, os animais enxergam no mundo espiritual. Por isso que tem o cachorro, às vezes gato, eles estão assim, atentos, e eles estão vendo coisa e ouvindo coisa que você não está. A desculpa vai ser, mas é porque a frequência com que ele enxerga, escuta é outra da nossa. Sim, é uma verdade também, tá? Mas há condições no sentido espiritual de você aumentar o teu nível de consciência, que você vai extrapolar, você vai sair desse mundo da casinha, que é o corpo, e vai expandir o seu corpo em espírito. Aí você vai enxergar também essas coisas, tá? De uma forma geral, as pessoas, elas não veem anjos, não veem demônios, né? Não têm visões. Quando alguém tem visão, a maioria das pessoas, por não estarem acostumadas a isso, então elas chamam essas pessoas de gurus, de mentores, de sensitivos, de espiritualistas, tá? O normal seria para um padre enxergar, mas nem todo padre enxerga. O normal seria para todos os pastores enxergar e ouvir, mas nem todos enxergam e ouvem. A grande maioria não vê nada, a grande maioria. E aqueles que acabam vendo e ouvindo, eles então estão em destaque no meio dos demais, tá? Mas isso causa, tem que ter humildade, porque aquele que tem visões dessas coisas, ele acaba sobressaindo, e se ele não for humilde, essa relação entre ele e Deus nesse tipo de situação vai ser, não é que vai ser cortada,
vai ser usada pelo outro lado. Tá? Aí aquilo que vinha só de Deus, já não vem só de Deus, vem da pessoa também. Tá? Bom, tudo isso você consegue enxergar nessa situação. Por quê? Porque a promessa de Deus se cumpre. Porque agora está prestes para Deus realizar o pensamento dele, o sonho dele, quando era ele somente como luz infinita. Então ele pensou em Israel. Agora, daqui a pouquinho, a Torá é entregue para esse povo, e aqui começa a existir o que se chama Kahal, que é a congregação de Deus no deserto. Essa congregação agora ela passa a ser um povo de Deus, entendeu? E se ela passa a ser um povo de Deus, então está se completando o sonho de Deus, quando um dia, quando não existia nada, ele pensou em Israel. Agora, para fazer um ponto de equilíbrio para você compreender, o cristianismo, ele diz que Deus virou as costas para o judeu, que é esse povo que eu estou falando, que é a Kahal, que é o sonho de Deus virando realidade. Como que Deus, você vai aceitar, como que Deus vai virar as costas por uma coisa que ele pensou quando nada existia? Existia somente ele como a luz infinita. E ele pensou em Israel, agora Israel vem à existência. Então Israel é conhecido como o próprio Deus. Israel está ligado com o Deus eterno. Tanto é que esse nome Israel significa ligado direto com Deus. O povo de Israel é o único na terra que pode dizer: eu estou conectado direto com Deus. É um povo que foi gerado dentro de Deus e agora está começando o cumprimento disso. Mas não vai ficar além nessa distorção religiosa que nós vamos perceber. Bom, eu estava falando aqui do Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele monta uma narração no escrito dele, e ali ele fala assim, que nesse momento os homens chegavam para Moisés desesperado, dizendo: olha, a minha mulher está reclamando, as crianças estão chorando, estão com medo, estão com fome, não tem comida, agora não tem nada, o que vai acontecer com a gente? E aqui nesse segmento Deus traz uma palavra para Moisés, e Moisés fica, sabe quando você fica meio parado, você não sabe o que fazer, tanta gente falando, aquela coisa toda, o choro, não dá para a gente imaginar, a gente não estava lá. Mas se você conseguir com a tua mente pensar um pouquinho naquela multidão de gente, o sufoco que era, não tinha escapatória, aparentemente, crianças chorando, mães desesperadas, forçando os maridos a ir lá pedindo uma satisfação, o que vai ser agora? Olha lá, o outro exército está vindo, vai morrer todo mundo. Aí eles começam a dizer: vamos voltar para o Egito, é melhor. Moisés, você nos trouxe para morrer aqui nesse lugar, não tinha cemitério, covas lá no Egito para a gente morrer e ser enterrado lá? Imagina a pressão num único homem. E aí Deus vem e fala assim para ele: Moisés, por que você ora a mim? E aqui você vai aprender que, olha aqui, a nota de rodapé está na página 195, que diz assim: fala aos filhos de Israel que marchem. Então, nesse momento de coisas terríveis aí, Deus fala para ele: então, por que clamas a mim, Moisés? Agora não é hora de oração. Então tem momento que não cabe oração, não é para orar. Por que clamas a mim, Moisés? Não é para você orar, você tem de agir. Vai e faz. Vou fazer o quê? Então, na nota aqui de número 15, que clamas a mim, diz assim: segundo o Midrash,
Quando os hebreus enfrentavam essa situação desesperadora, o mar vermelho diante deles e às suas costas os impiedosos egípcios. Moisés invocou a proteção de Deus, mas o Todo-Poderoso lhe respondeu: como? Meus filhos estão em situação angustiosa e tu oras? Existem circunstâncias para orar e outras para agir. Diga aos filhos de Israel que caminhem e o milagre se realizará. Durante os últimos 2000 anos, podemos dizer que Deus não respondeu às infinitas preces do povo judeu quanto ao retorno à terra de Israel, até que este decidiu pôr mãos à obra, agir para conseguir a conquista do país que lhes pertence e criar o Estado de Israel. E isso aconteceu em 1948. Agora, quando diz... fala aos filhos de Israel que marchem. Diz aqui a nota ainda: a voz divina sempre disse aos israelitas: marchem, que se encontre perante vós o mar vermelho, as perseguições antigas ou a intolerância moderna. Marchem, progridam, avancem sempre para diante, não olhem para trás, onde jazem em suas ruínas os povos que os perseguiram, mas olhem para diante, onde se abrem em sua imortal grandeza os magníficos horizontes do futuro da humanidade. Marchem. Então a situação para nós é idêntica à situação que não adianta você parar e ficar orando. Você tem que agir, você tem que tomar uma decisão, uma atitude. Mas, continuando, quando Moisés, no relato do Flávio Joséfo, ele constrói como uma poesia, Moisés naquele desespero que eu estava comentando há pouco, as crianças, os maridos, as mulheres, o exército egípcio vindo, o mar na frente, as muralhas como montanhas, está tudo difícil. E aí ele reproduz ali nas páginas do livro uma possível oração que Moisés pudesse ter feito naquele momento. É algo assim muito inspirador, bonito, porque aí termina essa oração ele dizendo assim: porque Deus, para ti não há empecilho algum, porque basta uma palavra tua, essas montanhas podem se mover e a gente sair deste lugar escapando. Por outro lado, se o Eterno não quiser mover as montanhas, o Eterno pode fazer com que a gente passe por cima das águas. Por isso a gente cantou esse louvor antigo aí, rompendo em fé, que fala, se Deus, então ele vai fazer com que a gente, se ele não abrir o mar, ele pode fazer com que a gente ande por sobre as águas. E ter uma fé nesse sentido, agora nesse momento você pode pensar assim: não, é isso mesmo, Deus é valoroso, Ele me ajuda, Ele vai fazer com que eu passe por cima das águas. Você está pensando isso agora, nesse fervor, nesse momento que você está. Você precisa ter essa atitude de saber que você pode passar por cima das águas, ou seja, você vai escapar dessa pior situação possível. Você tem que entender isso na hora que você está passando pelo problema. É ali que você tem que manter, não agora. Agora você está sendo movido pela minha palavra, você está pensando, está sendo sugestionado, aí você fala: não, Deus é assim, é aquilo. Você sai daqui no maior fogo, querendo fazer, mas daqui 6 meses, daqui 1 ano, se acontece alguma coisa com você, aí você tem que praticar esse negócio. Você tem que realmente, estando acuado e saber, Deus pode fazer todas as coisas. É nisso que você se liga. Energeticamente você está se conectando com essa energia de Deus. Vai alimentar teu corpo, vai alimentar o teu espírito. A tua fé é renovada. Você vai crer no impossível. E aí você vai agir, você vai ter atitude que realmente vai romper. Lembrando que eu falei, o nosso corpo físico, ele é escravo.
ele é escravo das coisas que estão aqui no mundo. Problema que tem no mundo, a sacanagem que tem no mundo, no sentido de engano, não no sentido sexual, não é isso que eu estou falando. Essa sacanagem no sentido de um puxar o tapete do outro, dar rasteira no outro, engano, mentira, falatórios, situações horripilantes que existem por aí. Então o corpo está escravizado, ele está preso nessas atitudes, e isso faz com que nos momentos que você precisa realmente subir para Deus, o corpo te segura o teu espírito, segura a tua alma. Mas aqui Deus está ensinando que a gente precisa aprender com o nosso espírito, ter expansão, subir, deixar o corpo, porque o corpo é de baixo. Agora o espírito é de cima, é sair desse aprisionamento. Por isso usa-se esse termo expansão de consciência, porque isso é uma função energética. O teu espírito vai entrando numa posição energética que a frequência vai sendo alterada. Então, para você existir materialmente, significa uma frequência, ela está rápida assim, tá? Agora, quando isso é o normal, muito rápido, isso é o normal aqui, que nós estamos nesse aprisionamento do corpo. Mas quando a pessoa, ela começa lá, por exemplo, numa meditação, ela fecha os olhos e começa a cantar assim com Deus, e começa a conversar com Ele, começa a se integrar, começa a se ligar a Deus assim. O que vai acontecendo, inclusive com as tuas ondas cerebrais? Ela, ao invés de ficar assim, ela começa a ficar mais espaçada, até que ela vai ficando assim, Ou seja, você já não é fisicamente mais, você já está se vendo espiritualmente. E aí, de cima, qual é a melhor coisa para cura? Sabe o que determinados médicos, entre aspas, gurus falam? E está certo isso. Para você se curar de uma emoção, por exemplo, ou de qualquer outra coisa, se você está aqui, essa minha mão aqui é a pessoa, ela está aqui, ou seja, a alma está presa aqui. Se faz isso que eu estou dizendo e vai subindo, você começa a olhar de cima para baixo. E se você olha de cima, você enxerga possibilidades que você estando preso aqui, você não está vendo. É que você está desesperado, sem saída. Mas quando você está aqui do alto, você vê todos os arredores. Muda a situação. Quando a pessoa entra em meditação, um louvor muitas vezes serve como meditação. Por quê? Naquele louvor a pessoa se entrega. Aquela música com Deus, principalmente uma música em hebraico, tá? Você vai navegando ali, aquilo vai te levando, você tem visões. Como que vai ter visões? Por quê? Porque deixou a escravidão do corpo. Então o ideal é a gente não estar preso nessa escravidão, nessa sujeição ao corpo físico. O corpo físico, o que ele quer? Ele quer matéria. Ele quer o quê? Ele quer uma casa linda, um carro do ano, ele quer aparência, ele quer honras, ele quer se mostrar às pessoas, porque as pessoas vão valorizar, vai enaltecer. Mas o verdadeiro enaltecimento é quando você alcança a projeção espiritual, porque o que vale é a espiritual. Por isso que tem um alerta em Eclesiastes que vai falar assim: olha, os homens lutam para ter uma vida e juntar suas coisas para cravar o seu nome, gravar o seu nome aqui embaixo. Mas vem uma pergunta: na hora que o teu espírito se desligar do teu corpo físico, para esse mundo das almas que a alma vai, você não vai levar carro, você não vai levar as empresas que você construiu, você não vai levar a praça, a rua que está com o teu nome, você não vai levar nada disso. Você vai levar tão somente aquilo que você cumpriu de mandamentos divinos. Você foi uma pessoa que foi caridosa, que teve paciência, que teve misericórdia, que aprendeu a amar, que estendeu a mão, que andou na verdade, que teve paciência com pessoas.
Aí sim, todo esse comportamento de Torá que reflete Deus, que você exerceu aqui, você leva, porque esse comportamento aqui determina o que será o teu lugar no mundo das almas. Então aqui esse povo está sendo liberto por Deus. E aqui você tem um mar, eles vão passar pelo mar. O povo judeu tem muito pensamento do mikve. O mikve já tinha falado no capítulo 6 de Gênesis, quando fala sobre que a terra encheu-se de água, teve o dilúvio. O dilúvio, portanto, ele serviu para limpar, espiritualmente dizendo, a terra, para que a terra pudesse em seguida providenciar essa visão que é o arco-íris. O arco-íris, ele é explicado de uma forma judaica, de como são os preceitos de Deus que chegam para nós, mas ele segue nesse preceito de Bnei Noach, ou seja, aqueles que não são judeus, mas estão servindo a Deus pela Torá, atrelado ao povo judeu, que são as 7 leis de Noé, os chamados filhos de Noé, Bnei Noach. Então significa que começa, aí vai usar a árvore sefirótica, a árvore da vida, para poder mostrar. Sabe com qual cor começa na Sefirá Netzar? Começa justamente com esse roxinho aí, como é que chama aquela cor? Não é lilás, tem um nome ali específico na linha do arco-íris. Então você tem anil é embaixo, é outro ainda. Ou seja, é o roxo aí, tal. Então você começa, o violeta, isso, é o violeta. Agora, no espectro da luz visível, qual é a primeira cor que vai da frequência mais alta para menos alta, mais baixa, que é o vermelho? Então você as cores são de violeta a vermelho. A frequência mais alta está aqui, a mais baixa está aqui. E na árvore sefirótica, qual é a sequência das cores e desse comportamento para com Deus? E também de acordo com a vivência das 7 leis dos Bnei Noach, são estas 7 cores, são estas representadas por estas sefirot. Olha que interessante. Então você vem de Netzar, desce para Malhut, sobe para Hesed, vem para Yesod, sobe para Tiferet, vem para Rod e sobe em Gevurah. Então você tem violeta, anil, azul, verde, amarelo, essa outra cor, laranja e vermelho. Onde representa o nosso corpo também, os 7 chakras representam essas cores também. Violeta, está aqui, e o vermelho lá embaixo. Aqui, perto do umbigo, o laranja. O verde é o coração. O azul é sensacional, tá? Bom, já vimos. Agora tem uma coisa para terminar. Eu falei que aqui é muito rico essa Parashá Bechalach. Mas tem uma coisa que deixa eu ver aqui onde eu anotei. Tem uma coisa, aqui achei. Então está no verso 19 do capítulo 15. O que acontece aqui? Deixa eu ver mais aqui, Há um cântico, o famoso cântico de Moisés, e declara assim, deixa eu voltar, não, tem que voltar bastante. Olha só, o capítulo 15 começa assim: então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Eterno, e disseram: cantarei ao Eterno que gloriosamente se enalteceu,
cavalo e seu cavaleiro jogou no mar. Minha fortaleza e meu cântico é Deus, e Ele foi a minha salvação. Este é meu Deus, e far-lhe-ei uma morada. Deus de meu Pai, enaltecê-lo-ei. O Eterno é o Senhor da guerra, eterno é o seu nome. Os carros do faraó e seu exército jogou no mar, e os escolhidos de seus valentes foram submersos no mar vermelho. Abismos os cobriram, desceram as profundidades como uma pedra. Tua direita, ó Eterno, é poderosa em força. Tua direita, ó Eterno, quebra ao inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas aos que se levantam contra ti. Envias tua ira, que os queima como restolho. Com o sopro de tuas narinas foram amontoadas as águas, ficaram erguidas como uma muralha. As correntes condensaram-se abismos no coração do mar. Disse o inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, minha alma se encherá deles, desembainharei minha espada, minha mão os enfraquecerá. Sopraste com teu espírito, cobriu-os o mar, afundaram-se como chumbo nas águas poderosas. Quem é como tu entre os fortes, Eterno? Quem é como tu, forte na santidade, temível em louvores, realizador de milagres? Estendeste tua direita, tragou-os à terra, guiaste com tua mercê este povo que redimiste, guiaste com tua força a morada de teu santuário. Escutaram povos e estremeceram, dores apoderaram-se dos moradores da Filisteia. Então pasmaram-se os chefes de Edom, os poderosos de Moabe. Apoderou-se deles um tremor, derreteram-se todos os moradores de Canaã, sobre eles caiu medo e pavor, com a grandeza do teu braço, calaram-se como pedra, até que passe teu povo, Eterno, até que passe o povo que tu mimaste. Tu o trarás e o plantarás no monte de tua herança, lugar preparado para a tua morada que fizeste, Eterno, o santuário, ó Eterno, que estabeleceram tuas mãos. O Eterno reinará para todo o sempre. Quando vieram os cavalos do faraó com seus carros e com seus cavaleiros ao mar, fez voltar o Eterno. Sobre eles as águas do mar, e os filhos de Israel foram pelo seco, pelo meio do mar. Esse é o cântico de Moisés. É o cântico desse povo. E agora, para encerrar essa nossa história, eu quero fazer um paralelo para você compreender a dimensão de Deus. Porque quando nós estávamos na condição de igreja evangélica, o que acontecia com a gente? Nós olhávamos para Jesus como Salvador e olhávamos para as pessoas do lado de fora da nossa vida ou da respectiva igreja, e aí você fala o quê? Não interessa se aquele teu vizinho é uma pessoa bondosa, maravilhosa, honesta. Fala-se o quê? Se não tem Jesus, para onde essa pessoa vai na hora da morte? Para o inferno. Aí diz, não, mas a pessoa é tão boa. Aí fala, ser bom é obrigação. A pessoa tem que aceitar Jesus, senão ela vai para o inferno. Tá? Agora aqui eu vou te mostrar quem é Deus verdadeiro. Porque olhando assim, quer dizer que você em Jesus, dentro da igreja, você olha para o lado de fora e você até desfaz. Embora a igreja fale que não desfaz das pessoas, mas você sabe que desfaz. Inclusive dentro do próprio ambiente de culto. Porque aquele que tem mais dinheiro é favorecido. Aquele que está melhor vestido humilha aquele irmãozinho que é pobre. Na hora de cumprimentar, esses aí mais pomposos fogem, porque alguns até sentem nojo de dar um abraço numa pessoa simples. Essas coisas acontecem.
faz parte do mundo, mas deste mundo que eu falo, que está com a mente escravizada do corpo, tá? O que está acontecendo com esse cântico? Este cântico é a expressão desse povo que vinha sofrendo, que passou por estas 10 pragas, sendo que a última foi a morte dos primogênitos, tá? Você teve aqui há pouco a praga da escuridão, e é dito que a probabilidade, segundo alguns intérpretes, é que 1/5 do povo de Deus, também porque estava fora de um comportamento com Deus, eles também morreram durante essa praga da escuridão. Não foram só os egípcios. Então, portanto, esse povo que sai é 1/5 de todos os viventes dos hebreus daquela época. Mas não era isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que nessa posição em que há o cântico, naquele momento, então isso estava na terra, o cântico sendo entoado a Deus pelo livramento e por essa alegria de sair da escravidão, deixando o Egito para ser um povo chamado o povo de Deus. E quando Deus olha, ele vai falar, o meu povo, tá? Neste momento, nessa situação toda, é dito que os anjos de Deus nos céus também quiseram cantar para Deus. E Deus olhou para eles e trouxe uma palavra de repreensão, dizendo que, escute, vocês querem cantar nesse momento? Vocês não estão vendo minhas criaturas que estão morrendo afogados lá no mar? Quem eram essas pessoas que Deus está falando, minhas criaturas? Quem são essas criaturas de Deus? Quem que estava morrendo no mar? Quem era? Os egípcios. Os egípcios que fizeram mal para o povo durante esse tempo todo. Os egípcios que estavam dando um chicote neles. Os egípcios que estavam, cada praga das 10 pragas, ela foi midá, keneg de midá. Ou seja, medida por medida, são coisas que eles fizeram para os hebreus, e agora eles estavam recebendo na mesma moeda, fizeram, estão recebendo a mesma paga. Sabe o que estava acontecendo? Este povo, aqui eu vou fazer o paralelo com a igreja agora. A igreja, quando olha e está em Jesus, ela olha para ele e fala, aquele lá não tem Jesus, ele vai para o inferno. Então, se ele ir lá puder ajudar, muito bem, se não, aquilo é do inferno. Ou seja, um povo. Não faz essa divisão? Faz. Pode não admitir, mas faz. Tanto faz que abandona amigos, abandona família, abandona pessoas, crendo que isso aqui é de Deus. O resto tudo é do diabo, é maligno, pertence ao inferno. É isso que a igreja pensa. Agora, o que é que Deus pensa? Os anjos, quando quiseram fazer como o povo de Israel ali que estava cantando, eles que começaram a cantar, e Deus falou, para de cantar. Vocês estão querendo cantar porque vocês não estão vendo que também as minhas criaturas estão morrendo? Deus está tendo misericórdia nesse momento, olhando, olha lá, eles fizeram mal, eles têm que pagar, é verdade, mas vocês vão cantar num momento desse? Não é coisa boa, é momento de dor, porque a minha criatura, eles não conseguiram olhar e descobrir que eu sou Deus, eles não conseguiram viver aqui fora dessa escravidão que é o corpo, e aí os anjos pararam. Mas aí a pergunta que a Torá fala é, por que que Deus recebeu o cântico de Moisés com o povo cantando, e Miriam batendo os tambores lá também, o pandeiro? Por que que Deus recebeu o louvor deles? A resposta é simples. Este povo, ele está extravasando o louvor, a gratidão a Deus, porque eles viveram as 10 pragas do Egito. Eles sabem o que é sofrer. A mesma coisa, mais lá na frente, que já vai chegar um momento de receber a Torá, os anjos também, Satã, na verdade, vai aparecer e vai querer impedir que
que Deus dê a Torá para o povo. E aí Moisés vai num debate com estes seres espirituais. Vai num debate e ele vence o debate. Por isso a Torá desce à terra. E uma das coisas que vai ser usada ali é justamente isso. Por que que os anjos vão querer dê a Torá para nós? Ela é nossa. Mas a Torá, dizia Moisés assim, a Torá tem um mandamento: honrai pai e mãe. E vocês, anjos, vocês querem a Torá? Vocês têm pai e mãe para cumprir esse mandamento de Torá? Então a Torá é nossa, não é de vocês. E foram várias coisas, nós vamos ver mais lá na frente. Agora aqui nesse momento, o povo está cantando, ele está extravasando, explodindo em felicidade, dizendo, chegou o nosso momento de libertação, viva! Como lá no livro dos reis você vê, viva, viva, viva o rei! A alegria quando explode. Quando você compra uma casa dos teus sonhos, garanto que se você comprar e for entrar nela, você vai entrar ali cantando, chorando de felicidade e alegria. Quando a criança nasce, a mãe explode em alegria, as pessoas ao redor choram. Outros cantam louvores, celebrando a vida, uma vitória. A mãe que não podia ter filho, quando engravida e vai ter aquela criança, ela tem direito de explodir num cântico, numa emoção que de fato explode. Por quê? Porque ela viveu a dor, ela sabe o que é dor, ela sabe o que ela passou. Agora é momento de explodir mesmo. Então esse povo estava explodindo na alegria, na felicidade, porque eles estavam livres. Agora eles poderiam aprender a servir a Deus sem uma mentalidade de escravo, como seres livres. Isso que acontece. Agora, para os anjos que quiseram se unir aos homens para também cantar, foi dito, vocês têm que ter piedade, olha lá, é minha criatura, são meus também. Ou seja, todo mundo sabe que tudo que existe aqui na terra em termos de pessoas pertence e está ligado com Deus. Porque se você ainda passa pela rua, vê um bêbado no chão, vê um doente no chão, vê um maltrapilho aí, e você fala, dane-se, ele é escória, você está pensando errado. Ele teve os problemas deles para chegar naquele ponto lá, mas ele também é criatura de Deus, e você não pode desfazer, porque Deus não permitiu ser louvado pelos anjos por causa daquele momento em que criação de Deus estavam morrendo por suas devidas culpas, tá? E também a igreja não tem, nunca teve, entenda isso hoje, não tem esse direito de chegar lá e falar, esse aqui que morreu nas drogas está indo para o inferno, a gente não pode fazer nada por ele. Deus não pensa assim. Deus se lamenta daquele que teve a oportunidade e não conseguiu descobrir quem é Deus. Um monte de gente dentro das igrejas, das religiões, não sabem quem é Deus. E se você está aprendendo, tendo contato com Deus, se alegre, anda mais com Ele, permita que Ele não fique escravo, recebendo só um pedacinho de Deus. Receba tudo aquilo que Ele possa te dar. Vai mudar o teu jeito de enxergar as coisas, vai mudar o teu jeito de ter amizade com pessoas, de receber das pessoas. Então, tem uma parte de você que precisa aprender com Deus e agir como Deus, a ter misericórdia, a ver o bem. O cachorro, em hebraico, ele chama Kelev. O nome para cachorro em hebraico é Kelev. Lev é coração. Quando você fala Kelev, você está falando que o cachorro, ele é todo coração. Veja que o cachorro, ele não é conhecido como o melhor amigo do homem. Você briga com ele, desfaz dele, bate, enxota, ele sai, ele vem lá olhando para trás, lá para você, esperando que você fale, vem. E se você fala, vem, ele
vem com o rabinho assim, ele vai se encaixar em você, porque ele te ama. Ele é todo amor, ele é todo coração, ele só tem amor, não tem raiva. Você quer comparar cada pessoa com o cachorro? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que os animais que Deus colocou aqui na terra têm nomes que têm o sentido da existência deles. O cachorro é um daqueles que foi colocado para servir ao homem em amor. E ele cumpre, ele protege, ele ajuda. E agora, e você? Você que é uma criatura com Deus, que está descobrindo quem é Deus, é justo você saindo à semelhança de um cachorro raivoso, mordendo pessoas, latindo, assustando? Não. Deus não quer que você saia louvando com a desgraça do outro, de jeito nenhum, porque quando aquela pessoa cai, é necessário, porque tem que pagar o que ela própria fez. Mas você crescer em cima da desgraça do outro, achando que quando você fala assim, ó, tá vendo, ó, mexeu comigo, mexeu com Deus, bem feito, vem ver quem é o meu Deus. Você está errado quando pensa assim, vem ver quem é meu Deus, mexe comigo para você ver. Você está errado, porque Deus fala, anjos, não é momento, eles estão sofrendo. Você não é maior que o outro. Eu não sou maior que o outro, não sou maior que você, nem você é mais que eu, nós estamos iguais. Agora, em buscar a Deus e se moldar a Deus, não há limite. Se eu quiser muito mais que você, então eu vou conhecer Deus muito mais que você. Eu serei diferente de você no conhecimento de Deus. Mas não foi Deus que escolheu, foi eu que escolhi. E não é você que, eu sou assim porque Deus me fez assim. De jeito nenhum. Você não tem buscado mais de Deus, crescido espiritualmente, porque você não quer. Porque isso já é determinado pela Torá. Que tem uma coisa, muitas coisas são pré-determinadas, tá? Mas tem uma coisa que o Talmud diz, que não é pré-determinado: o temor ao céu. O modo com que você vai escolher conhecer mais de Deus. Isso não está determinado. É livre para cada pessoa. Quanto mais você quiser de Deus, mais você terá de Deus. Agora, cabe que naquela época de igreja evangélica, quando Deus mostrou para a gente, dizendo assim, vocês não podem ficar parados na cruz, vocês têm que passar pela cruz e ir, e continuar indo, ele estava chamando, vem para me conhecer. Portanto, Deus não está na cruz, mas foi necessário, para a gente chegar até Deus, nós viemos através da cruz, porque a gente veio à existência para o que somos hoje, nós primeiro fomos uma igreja evangélica. Agora, olhar para trás e falar mal de igreja evangélica, não podemos fazer isso, porque anos atrás nós éramos uma igreja evangélica, e se não fosse pela pregação do evangelho, nós não teríamos vidas transformadas, nós não teríamos feitos milagres que vimos, nós não seríamos o que somos hoje. Mas se você quiser ficar parado lá com aquele ensino, você está parado na cruz. O mandamento de Deus é, passa pela cruz e vem. A gente não pode parar. Há um texto de conhecer a Deus e continuar a conhecer a Deus. Não me lembro se é o capítulo 6 de Oséias, mas é por ali. Conhecer e continuar, prosseguir em conhecer a Deus. Então fica essa lição nessa paraxá para todos nós. Podemos encerrar.